Oi pessoal, eu sou a professora Bárbara da URGS e nesse vídeo a gente vai ver um roteiro para traçar o gráfico de uma função. Tá? Então quando a gente tiver uma função y igual a f de x, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a derivada f' e fazer um estudo do sinal dessa derivada. Porque aí com isso a gente vai obter os intervalos onde essa função é crescente, os intervalos onde ela é decrescente e os extremos relativos, ou seja, os máximos e os mínimos dessa função. Depois disso, a gente vai calcular a derivada segunda e também fazer um estudo do sinal dessa derivada segunda, porque com isso a gente vai ter a concavidade, ou seja, onde a função é côncava para baixo e onde a função é côncava para cima, e os pontos de inflexão dessa função. Tá? Finalmente, a gente vai investigar possíveis assíntotas horizontais e verticais, ou seja, a gente vai calcular os limites no infinito, tanto em mais infinito como em menos infinito, para ver se eu tenho assíntotas horizontais, eu posso ter ou posso não ter, e para achar possíveis assíntotas verticais, a gente vai investigar se ela tem descontinuidades e o que acontece com os limites quando x tende a alguma dessas descontinuidades. E aí a gente deduz se ela tem ou não assíntotas verticais. Então agora a gente vai fazer um exemplo para ver como é que a gente desenvolve esse roteiro. Então vamos considerar essa função racional aqui, f de x é igual a 1 sobre x ao quadrado menos 9, e a primeira coisa que eu faço é calcular a derivada dela. Quem seria a derivada dessa função? A derivada de f, pela regra do quociente, vai ser a derivada de 1, que é 0, vezes x ao quadrado menos 9, menos 1 vezes a derivada de x ao quadrado menos 9, que é 2x, sobre x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Tá? Isso é a regra do quociente. E aí, como aqui estou multiplicando por zero, essa parte toda vai sumir, eu vou ter menos 2x sobre x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Tá? Vamos fazer um estudo do sinal dessa derivada. Então, a gente quer fazer o sinal do numerador, o sinal do denominador e o sinal da derivada toda, da função toda. Bom, o numerador é menos 2x. Isso aqui só se anula quando x é igual a zero. Então, aqui no zero, eu tenho uma raiz do numerador. Para pontos antes do zero, para valores negativos de x, menos 2 vezes um negativo vai dar positivo. E para valores maiores que zero, menos 2 vezes um positivo vai dar negativo. Tá? Esse é o sinal do numerador. O denominador é x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Isso aqui se anula em mais ou menos 3. Tá? Eu vou botar a bolinha aberta, porque são descontinuidades da função. Fora esses pontos que se anula, isso aqui vai ser sempre positivo, porque está ao quadrado. Então, o sinal aqui é sempre positivo. Tá? E aí, finalmente, quem vai ser o sinal da minha f', que é menos 2x dividido por x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Então, a minha f' tem uma descontinuidade em menos 3 e uma descontinuidade em 3. Se anula no zero e ela é positiva aqui, negativa e negativa. Tá? Conclusão. A minha f é crescente. Em que intervalo? A f é crescente sempre que a derivada for positiva, então ela é crescente de menos infinito até menos 3 e depois do menos 3 até zero. Até menos 3, união. Eu estou tirando o menos 3 fora porque ele não está no domínio da função e nem no domínio da derivada. Né? A função se anula, o x tem que ser diferente de mais ou menos 3. Tá? Na hora de traçar o gráfico, esses pontos vão estar fora do domínio. E f é decrescente.
onde a derivada é negativa, ou seja, de 0 a 3, união de 3 a mais infinito. Tá? Achei os intervalos onde ela é crescente e onde ela é decrescente. E extremos relativos. Onde é que eu posso ter um extremo onde a derivada troca de sinal? No zero, a derivada trocou de sinal do positivo para o negativo, ou seja, a minha função está crescendo e a partir do zero ela passou a decrescer, ou seja, o meu zero é um máximo relativo. Tá? Próximo passo. O próximo passo é a gente calcular a derivada segunda dessa função. A derivada segunda, de novo, eu vou usar a regra do quociente, vou derivar isso aqui. Então, isso aqui vai ser derivada de menos 2x, que é menos 2, vezes, só multiplico por x ao quadrado menos 9 ao quadrado, menos 2, que vai ficar mais 2x, vezes a derivada de x ao quadrado menos 9 ao quadrado, que dá 2x ao quadrado menos 9 vezes 2x. Aqui eu tenho uma regra da cadeia, né? Dividido por x ao quadrado menos 9 na 4. E aí, o que eu posso fazer aqui? A gente facilita um pouco as contas se a gente cortar um x ao quadrado menos 9 aqui, com um daqui, vai sobrar 3. Tá? E aí sobra o quê? Sobra menos 2x ao quadrado, mais 18, e aqui 2 vezes 2 vezes 2, 8x2, mais 8x2, sobre x ao quadrado menos 9 na 3. Tá? E finalmente eu ainda posso somar isso aqui, vai dar 6x2 mais 18 sobre x ao quadrado menos 9 na 3. Tá? Esse aqui é a derivada segunda. Tá? Eu vou fazer um truquezinho aqui para facilitar o meu estudo do sinal. Eu vou separar 6x ao quadrado mais 18 sobre x ao quadrado menos 9 ao quadrado vezes x ao quadrado menos 9, tá? Porque a derivada segunda é essa aqui, mas para fazer o estudo do sinal eu separei um dos fatores, por quê? Porque a gente sabe que tanto esse pedaço aqui é sempre positivo, sempre maior que zero, não importa os valores de x que eu substituo, isso aqui vai dar sempre maior que zero, e esse pedaço aqui também é sempre positivo. Sempre maior que zero. Então, para eu fazer o estudo do sinal da derivada segunda, na verdade, basta eu fazer o estudo do sinal desse pedacinho aqui. Nessa primeira reta, eu vou fazer o estudo do sinal da parte roxa, ou seja, de 6x ao quadrado mais 18 dividido por x ao quadrado menos 9 ao quadrado. Da parte que eu circulei de roxo. E isso eu já falei para vocês que é sempre positivo, tanto em cima quanto embaixo. Então, positivo com positivo, essa parte aqui vai dar sempre positivo. Com descontinuidade em mais ou menos 3, como antes. Esse pedacinho aqui, x ao quadrado menos 9, vamos fazer o estudo do sinal dele aqui. X ao quadrado menos 9, também vai ter descontinuidade em menos 3 e mais 3. Bom, isso aqui é uma parábola virada para cima, com raízes em menos 3 e mais 3. Então, o sinal vai ser mais, menos, mais. E aí, quando eu multiplicar esses dois sinais aqui, na verdade, o meu sinal vai ficar mais, menos, mais. Esse aqui é o sinal de toda f duas linhas, tá? Aqui é o menos 3, que é uma descontinuidade, e aqui é o 3, né, que são valores que anulam o denominador tanto na função como na derivada e na derivada segunda. Então,
Então eu vou deixar eles abertinhos ali. Com esse sinal que a gente obteve aqui, a gente consegue deduzir onde essa função é côncava para cima e onde essa função é côncava para baixo. Então, f é côncava para cima em de menos infinito até menos 3, união de 3 a mais infinito, que é onde a derivada segunda é positiva. E f é côncava para baixo onde a derivada segunda é negativa, ou seja, de menos 3 até 3. Essa função aqui não vai ter pontos de inflexão, tá? Porque para eu ter um ponto de inflexão, eu preciso ter uma troca de sinal da derivada segunda, mas a função precisa estar definida nesse ponto, ela precisa ser contínua ali. E tanto no menos 3 como no 3, a gente tem troca de sinal, só que a função não está definida aqui, então eu não tenho pontos de inflexão. Tá? Então a gente vai agora para o estudo das assíntotas. Bom, então finalmente a gente vai procurar as possíveis assíntotas verticais e horizontais. Vamos começar com as assíntotas horizontais. Aqui tanto faz, não tem uma ordem. Posso começar com as verticais. Como é que a gente faz para achar as possíveis assíntotas horizontais? A gente tem que calcular o limite dessa função em mais ou menos infinito. Quem é o limite quando x tende a mais infinito de 1 sobre x ao quadrado menos 9. Se eu fizer o x tender a infinito, isso aqui que está no denominador vai tender a infinito e, portanto, esse quociente vai tender a zero. Tá? E da mesma forma, quando eu fizer o x tender a menos infinito, porque está ao quadrado, também vai dar zero esse limite aqui, de 1 sobre x ao quadrado menos 9, quando x tende a menos infinito. Tá? Como esses limites aqui dão um valor, que é zero, a gente tem que y igual a zero, a reta y igual a zero, é uma assíntota horizontal de f. Tá? E agora, assíntotas verticais. Para procurar assíntotas verticais, a gente tem que examinar as descontinuidades da função. Tá? Nessa função racional, as minhas descontinuidades são os valores que anulam o denominador, que são o mais ou o menos 3. Ou seja, eu preciso calcular o limite de 1 sobre x ao quadrado menos 9, quando x tende a menos 3 pela esquerda ou pela direita, e um desses limites tem que dar ou mais infinito ou menos infinito. Se acontecer algum desses limites der infinito, a gente tem que x igual a menos 3 é uma assíntota vertical. O que acontece quando a gente substituir aqui o x por menos 3? Se a gente substituir o x por menos 3, isso aqui vai dar 9 menos 9, que dá 0. Né? Mas então a gente está no caso que esse limite aqui vai dar ou mais infinito ou menos infinito. Eu só preciso saber o sinal. Eu estou considerando aqui um pouquinho menor que menos 3, ou seja, menos 3,1, por exemplo. Isso aqui daí vai dar um pouquinho maior que 9, quando eu elevar ao quadrado, aí vai dar positivo e, portanto, isso aqui é mais infinito. Se eu considerar um valor um pouquinho maior que menos 3, por exemplo, menos 2,9, o quadrado vai dar um pouquinho menor que 9, e isso aqui vai dar negativo, e aí esse limite aqui é menos infinito. Então, em ambos eu tenho que os limites são infinitos, só que um com sinal mais e outro com sinal menos. Aí, com isso, eu concluo que x igual a menos 3 é a assíntota vertical. Já achei outra assíntota. A outra possível assíntota vertical é o 3. Aí, agora, a mesma coisa, eu tenho que calcular o limite de 1 sobre x ao quadrado menos 9, quando x tende a 3 mais 3 pela direita e pela esquerda.
x tende a 3 pelos dois lados. Se o x é um pouquinho menor que 3, por exemplo, 2,9, isso aqui vai dar menor que 9, aí aqui vai dar negativo e isso aqui vai ficar menos infinito. Aqui eu considero o x um pouquinho maior que 3, x ao quadrado vai dar um pouquinho maior que 9, eu tenho positivo e, portanto, mais infinito. E aí, da mesma forma, eu tenho que x igual a 3 também é assíntota vertical. Então, agora a gente vai juntar tudo isso que a gente obteve e vamos tentar fazer o esboço do gráfico da f. A gente tem aqui os intervalos, onde ela é crescente, onde ela é decrescente. A gente tem que o zero é um máximo relativo, que ela é côncava para cima aqui, côncava para baixo, não tem nenhum ponto de inflexão, tem uma assíntota horizontal exatamente no eixo x, e tem essas duas assíntotas verticais que eu já coloquei aqui pontilhadas, né, no menos 3 e no 3. Então, aqui seria o menos 3 e aqui seria o 3. Vamos traçar cada pedaço dessa f. Então, do menos infinito até o menos 3, a gente tem que ela é crescente, ela se aproxima do zero em menos infinito, e ela é côncava para cima. Então, ela vai ser algo mais ou menos assim. Côncava para cima, crescente, e o menos 3 é uma assíntota vertical, tá? Ou seja, aqui ela vai para infinito. Depois, no zero, a gente sabe que é um máximo relativo. Quanto vale f de zero? F de zero vale 1 sobre 0 ao quadrado menos 9, que é menos 1 nono. Então, vamos marcar esse menos 1 nono mais ou menos aqui. Esse é o máximo, tá? Do menos 3 até o zero, ela é crescente. Do 0 até o 3, ela é decrescente. E todo esse intervalo ela é côncava para baixo, atingindo um máximo aqui. Então, vai ficar mais ou menos assim o gráfico desse pedaço. E depois, do 3 em diante, a gente tem que ela é decrescente e côncava para cima, tá? Então, vai ficar mais ou menos assim o gráfico no pedaço final ali. Esse gráfico vai ser dividido em 3 partes não contínuas, né? E isso aqui vai ser exatamente o gráfico da minha função f, onde o domínio são todos os reais, exceto o mais ou o menos 3. Tá? A gente nota aqui que, apesar da concavidade mudar, a gente não tem ponto de inflexão, né? Justamente porque ela dá salto, né? Desse ponto aqui para esse, ela dá um salto, então o menos 3 não é ponto de inflexão, e o 3 também não é ponto de inflexão, porque ela é descontínua aqui, ela dá um salto. Então, a gente não tem pontos de inflexão, mas a gente tem esse máximo aqui, que é relativo, não é absoluto, mas é o máximo num certo pedaço da função.